O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pela sua presença aqui no X 2030, Expert Innovation Summit 2030. Primeiro congresso, fórum transhumanista do Brasil. Bom, deixa eu contar uma historinha rápida para vocês. Era uma vez um jovem de 17 anos que chegou para seu pai e disse assim: eu não quero ter carro e eu não quero ter casa. Aí você pode estar pensando, poxa, como pode um jovem de 17 anos não querer ter um carro, por exemplo? Era tudo que eu queria na minha época. E não é mais assim. E por que será que não é mais assim? Porque as coisas estão mudando. E nesta trilha a gente vai conversar um pouco sobre novos modelos de monetização no mundo sem moeda. Então, fazendo a introdução aqui um pouquinho, mostrar para vocês que esse caso aconteceu comigo, com meu filho, que hoje ele tem 17 anos, mas não tem interesse em ter posse de nada. Ok, e por que essa abertura e por que eu estou falando sobre isso aqui antes de compartilhar minha tela com vocês? Porque a gente vai falar de algo que o meu filho com 17 anos já sabe e já investe, inclusive, de criptoativos. O que são criptoativos? O que são criptomoedas? Qual é a diferença de um criptoativo de uma criptomoeda? Como a gente pode entender esse novo comportamento em relação a investimentos no mundo. Bom, então eu estou aqui para compartilhar com você um pouco deste conteúdo alinhado com a trilha 11, que é novos modelos de monetização em um mundo sem moeda. O futuro do mundo sem dinheiro, pelo menos sem dinheiro da maneira que a gente conhece hoje, é o que vai acontecer cada dia mais. A gente está distante do dinheiro físico já. Inclusive, cédulas em circulação e o próprio dinheiro de plástico, né, que são os conhecidos cartões, já começam a cair em desuso. Por causa do quê? Por causa de aplicativos que dispensam pagamentos de processo de pagamentos, uso de senhas e etc. Informações de segurança, por exemplo, estão cada dia mais adiantadas, principalmente em países como Coreia e Japão. E qual é a ideia? Bom, a ideia por trás disso é essa pegada de eliminar a intermediação. Qual é a causa se a intermediação for eliminada? Então a intermediação, o intermediário entre uma transação financeira. Se você trabalha num banco tradicional, talvez não goste nem um pouco de ouvir isso. Porém, o objetivo é enfraquecer essas intermediações,
reduzir operações de câmbio em papel, né, que são esses são grandes focos da comunidade financeira atual, internacional inclusive. Então, e o que vem substituir isso, o que vai dar segurança para a gente, são os chamados blockchain. O blockchain é o início, representa o início de uma era em que recursos universais serão criados a partir do valor do trabalho e utilizados para a venda de mercadorias, serviços para qualquer lugar do mundo, sem banco, sem tarifa, sem câmbio. É a lógica do músico. Como é que o músico faz? Ele toca e você escuta. E é a lógica do músico, por exemplo. Você poderá vender seus trabalhos diretamente aos seus fãs, sem que o dinheiro passe por intermediários. Simples assim. Esta nova forma de monetizar sem moeda só tende a se espalhar para os mais diversos tipos de serviços do planeta, e no Brasil a tendência não é diferente. Hoje, os bancos concedem crédito a seus clientes, gerando uma cadeia de confiança. Porém, eles podem ser banidos do sistema em caso de cobranças indevidas ou qualquer problema. A gente precisa ficar atento aos riscos que o Brasil pode, porque o Brasil pode ficar para trás em relação às nações mais desenvolvidas, por questões. Quais são as questões? Sindicatos, manutenção de leis antigas, resistência ao desenvolvimento, mudança do status quo. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com as gerações futuras. Por exemplo, o professor de educação financeira vai ser fundamental, de extrema importância, né, em relação à extinção das moedas tradicionais, né, e como lidar com tudo isso. A própria população ainda possui uma certa resistência de usar meios digitais como forma de pagamento por questões de fraude. No entanto, o risco de usar meios tradicionais serão maiores à medida que o tempo passa. E qual é a lógica disso? Quanto mais o sistema financeiro investe em tecnologia para aumentar a segurança dos meios digitais, menos ele investe na segurança de agências e caixas eletrônicos. Então vai ser cada vez mais arriscado usar caixas eletrônicos. Então será preciso se adaptar para que possamos ter uma vida mais produtiva. Um dos caminhos é entender um pouco mais sobre criptoativos, criptomoedas, blockchain. Então agora eu vou compartilhar minha tela com vocês, tentar mostrar um pouquinho dessa diferença. É coisa rápida, porém acredito que possa valer a pena você ter esse conhecimento. Muito bem, então vamos lá. Eu sempre gosto de começar uma apresentação, uma palestra, um debate, uma conversa, trazendo uma frase para a gente pensar, né? Então hoje, no atual momento, é o momento que a gente vive de transformação hoje. Você pode ser um disruptor, você pode sofrer uma disrupção, mas você não pode ficar em negação. Tá certo? Então, isso é importante. Eu sempre deixo essa reflexão para a gente pensar, tá bom? Então, poxa, mas eu já sei de tudo isso, eu sei que a gente precisa mudar o nosso pensamento, né? Se você já sabe, beleza, mas se você não sabe, é importante que você não fique em negação, ok? Que você entenda o que está acontecendo e busque mais informações, tá ok? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó, presta atenção nessa imagem. A gente já vai entrar para falar um pouco principalmente sobre blockchain, né, e falar um pouco sobre criptomoeda e a diferença básica aí sobre criptomoedas e criptoativos. Mas olha só, a gente vive um mundo exponencial, tá bom? A gente vive um mundo de transformação progressiva, mudança de paradigmas, evolução em saltos, e isso foi muito percebido agora com a pandemia por mais pessoas. A gente que trabalha com futurismo, com inovação, a gente já vinha entendendo um pouco sobre essas transformações exponenciais, mas a pandemia acabou fazendo com que todos nós, toda a sociedade pudesse entender mesmo que é importante pensar como ter o pensamento exponencial, ao passo de que a gente foi criado, né, no século XX através de informações e de eventos que aconteciam de forma cíclica, relacionada à melhoria contínua, a evolução era passo a passo, e hoje não é mais assim, tá certo? Então, essa característica do que a gente vive hoje, obviamente, alguns impactos acontecem, e um deles é relacionado ao uso da tecnologia substituindo o tradicional. Então, o tradicional, no caso desta apresentação, é o tradicional relacionado ao uso de moedas, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então vamos para frente. Olha só que interessante. Deixa eu me mudar aqui, colocar aqui do lado. A gente tem que olhar a sociedade não como ela funciona hoje, mas como ela funcionará no futuro.
para a gente poder visualizar as grandes oportunidades. Então essa é a grande questão, né? Então isso é importante. Aqui a gente tem: não gaste energia para mudar uma realidade que foi criada para ser assim. Então a vela foi criada para ser vela. A lâmpada não é uma continuidade do desenvolvimento da vela. Deixa eu contar uma passagem rápida sobre isso que aconteceu e que acontece com a gente diariamente dentro da Expert. Em 2016, quando a Expert nasceu, através do Paulo Carvalho, que é meu amigo e meu sócio, nasceu através de um jogo, né? O Paulo criou um jogo chamado BT Game, e esse BT Game a gente começou a usar o jogo para ensinar modelagem de negócios inovadores. E a gente percebeu que depois que a gente passou por um cliente, que o cliente mesmo propôs o seguinte: olha, eu acredito que vocês têm que olhar um pouco mais para uma metodologia, ao invés só de aplicar um jogo para modelar negócio. Uma metodologia onde vocês poderão incluir dentro do planejamento estratégico. Aquilo abriu nossos olhos e a gente começou a entender que a gente não deveria trabalhar a mudança do planejamento estratégico convencional e nem ir contra as metodologias que já foram aplicadas durante o século XX com muita eficiência, como Balance Scorecard, SWOT, etc. Mas que a gente deveria trabalhar algo que fosse novo, algo que a gente pudesse levar para dentro da estratégia um pensamento inovador, um pensamento exponencial. E como analisar o impacto, por exemplo, das tecnologias emergentes no negócio e ter um método para isso. Então, se a gente tivesse desenvolvido algo batendo contra o que já existe, a gente não conseguiria avançar. E é por isso que a gente acredita e a gente percebe a evolução do Business Trends Strategy, que é o BTS, que é propriamente a visualização do impacto das tecnologias emergentes e forças futuras no negócio. É um novo jeito de incluir a visão inovadora de futuro dentro do planejamento estratégico. A gente não foi contra, a gente não é contra, né, as metodologias que foram muito utilizadas durante o século XX, mas a gente resolveu partir então para uma nova realidade. E é isso que a gente busca fazer, e é isso que está dizendo aqui. O segredo do sucesso é focar toda a energia na construção do novo e não na luta contra o antigo. Tá certo? Foi exatamente isso que a gente resolveu fazer. O obsoleto desaparece por conta própria. Tá certo? A nova economia do compartilhamento e do capitalismo social, o paradigma da posse está sendo substituído pelo uso. É o que a gente comentou lá atrás, lá no comecinho do vídeo, não sei se você lembra, né? Eu falei que o meu filho tem 17 anos e ele não tem mais interesse em ter carro, em ter casa. Por quê? Porque nesta geração eles quebraram um paradigma, talvez eles nem soubessem que estivessem fazendo isso, mas eles não têm interesse nenhum em ter posse, tá certo? E a gente tem que conviver com isso e aprender com eles, inclusive. Então, acesso triunfa sobre a propriedade. Então, é melhor ter acesso do que você ter a propriedade, tá certo? Então, aquela visão de a gente ter um ativo, um imóvel como um ativo, por exemplo, já não é verdadeira para a gente, tá? Mas não é verdadeira para essa nova geração, né? Porque para essa nova geração, para essa nova mentalidade, casa não é ativo, carro também não é ativo, são passivos, tá certo? Então não faz sentido mais ter tantos ativos, mas acesso a eles por meio de arrendamento e compartilhamento, é óbvio. Bom, pega aí de 5 anos para cá, né? No máximo 10 anos para cá, a gente tem o Uber evoluindo, a gente tem o Airbnb, são economias de compartilhamento, né? Então, os ativos, na verdade, você pode usar, inclusive, a sua casa, se você entender que é um passivo, para você transformá-la num ativo, alugando, colocando ela dentro do Airbnb e alugando o seu quarto, por exemplo, que está parado ali. Aí sim, então aí você começa a pegar um passivo que nesta geração, né, considera o imóvel como um passivo e você transforma ele colocando parte dele, né, para compartilhar dentro de uma plataforma como o Airbnb, transformando em um ativo, tá certo? Por quê? Porque aí sim você vai começar a monetizar através desse imóvel, desse investimento que você fez, né, neste imóvel. Então, quanto mais ativos a organização possui, quando a gente fala de empresa, mais os ativos possuem
a organização e mais presa aos velhos paradigmas ela estará. Então a gente vai começar a pensar, por exemplo, em montar um negócio hoje. Se você, poxa, eu quero montar um negócio, eu vou ver quanto que é o aluguel daquela sala comercial onde eu vou instalar ali a minha operação. Você já começou errado, porque hoje existem os coworkings, né? Então por que você vai alugar uma sala comercial sozinho se você pode, de repente, compartilhar um espaço? Tá certo? Não é que você começou errado, você está desalinhado com o que o mundo tá pensando hoje em relação a esse tipo de trabalho e de desenvolvimento de negócio, tá certo? Então, é preciso estar mais leve e flexível para avançar, promover mudanças necessárias e prosperar num novo contexto. No século XX, o objetivo era construir, e no século XXI passa a ser conectar, né, pessoas, né, reconectar o propósito com a natureza, e é isso aí, é business transformation na veia. Então, muita gente está assustada com isso. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? O capitalismo tradicional, né, moedas tradicionais, notas, cédulas, estão sendo substituídas por uma economia de compartilhamento e criação colaborativa de valor. Então, a separação clássica entre produção e consumo está desaparecendo. E aí começa a entrar o que a gente chama de maker economy, o que são os prosumidores, que é você eliminar o intermediário. Quando a gente falou, né, da eliminação do intermediário em relação a transações financeiras, a Maker Economy ela trata exatamente disso. Então você faz o seu próprio sapato, você imprime o seu próprio tênis, você imprime a sua própria roupa, né? Pessoas que produzem o que consomem sem a necessidade de intermediação. Então esse é o tipo de movimento que a gente já começou a viver. Não é que a gente vai viver, vai aumentar só, porque a gente já começou a viver isso. Então inclui desde a autogeração de energia elétrica, né, até a manufatura em microescala com impressoras 3D, tá certo? E aqui um gráfico que mostra como a gente trabalhou no século XX e como o século XXI tende a ser, né, exponencial. Então essa é a diferença. Isso aí a gente só de bater o olho a gente já vê como que é o crescimento de um pensamento exponencial. Tudo bem? Bom, antes da gente avançar e falar um pouco do blockchain, que seria a tecnologia que está mais alinhada hoje com essa apresentação de novos modelos de monetização sem moeda, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uns cards que a gente usa dentro do nosso treinamento de gestor de inovação, nosso curso de gestor de inovação da Expert e de arquiteto de inovação, onde a gente mostra como é importante a gente ter o conhecimento das tecnologias para poder analisar o impacto delas no modelo de negócio e também na nossa vida, né? No caso, qual é o impacto que o blockchain pode dar na nossa vida quando a gente está olhando aí para o lado pessoal, né? E não só o lado de negócio, tá bom? Então essas são as tecnologias: blockchain, realidade virtual e realidade aumentada, reconhecimento facial, big data, chatbots. Então a gente tem 5G, drones, smart agriculture, internet das coisas, inteligência artificial, machine learning, data visualization, geolocalização, smart cities, cidades cashless, movimento sem marca, né? Mixed reality, internet das coisas, robótica, cloud computing, etc. Então, eu estou mostrando isso para vocês porque é importante que entender o impacto dessas tecnologias no nosso dia a dia, no nosso modelo de negócio, é fundamental. E o blockchain, ele é uma dessas tecnologias emergentes que está nesse meio todo aí. Então, para vocês entenderem que realmente é muita coisa, né? A gente tem muita tecnologia emergente atualmente e não são só elas que podem impactar o nosso negócio e que podem impactar a nossa vida, né? As tecnologias emergentes são parte de forças futuras, né? Então, uma força futura também que impactou diretamente a gente nos últimos tempos foi uma força futura de saúde pública, né? Que foi o Covid-19, né? Então, a gente hoje, por que eu estou dizendo isso? Porque dentro de um planejamento estratégico inovador, é importante ter essa visão de futuro e é importante ter essa análise do impacto dessas forças futuras no seu negócio para você, ao menos, ter um
planejamento bem realizado, né, de acordo e alinhado com as demandas da nova economia e do novo século. Tudo bem? O que exatamente significa o blockchain? Essa tecnologia que está por trás aí das transações financeiras e outras que eliminam aí os intermediários, né? A gente pode comparar um pouco o blockchain com um banco de dados, mas ao invés de um banco de dados tradicional, que por exemplo é escrito por uma empresa e só ela pode mudar, o blockchain é descentralizado. Então tem milhares de pessoas que podem escrever, seguindo obviamente algumas regras, e tem milhares de pessoas que podem também olhar os dados que foram escritos e verificando se aquilo está certo de acordo com as regras do protocolo. Como o blockchain tem certas regras para você enviar e validar uma informação, ele é a tecnologia ideal para você ter o registro de todas as transações de uma rede. E é por isso que moedas como Bitcoin usam dessa tecnologia, porque ele é muito bom em manter um saldo histórico de saber quem gastou e para quem. Como todo mundo tem acesso a esses dados, todo mundo consegue baixar o histórico inteiro de transações da rede. Então você consegue ver desde o começo da transação para quem foi gasto aquele Bitcoin e quem gastou aquele Bitcoin. Dessa forma, não existe um ponto único de falha. Se um governo, por exemplo, sempre quiser acabar com a mineração de Bitcoins no país, como as pessoas têm o acesso ao histórico todo desde o início do Bitcoin e também estão espalhadas, descentralizadas no mundo todo, os créditos envolvidos durante a transação para essas pessoas que têm a posse desses bitcoins vão sobreviver, porque vão estar espalhados em todo o mundo. Então, como é que funciona? Vamos supor que você mande um bitcoin para o seu amigo. Quando você faz isso, computadores da rede começam a verificar se aquela transação é válida. Ou seja, se você poderia gastar essa transação ou se ela já não foi gasta em algum momento anterior. Se ela foi verificada, beleza, ela é incluída num bloco junto com milhares de outras transações que seguiram esse padrão. Assim, quando esse bloco é minerado, ele ganha um número único, esse número está válido e ele está ali, ele está imutável. E essa numeração única, ela leva em consideração o número único do bloco passado. Por isso, se você muda um dos blocos anteriores, você muda todos os blocos da frente. Por isso que muita gente considera o blockchain imutável. É muito difícil algum agente malicioso querer mudar alguma coisa que aconteceu no passado. Isso dá uma segurança enorme nas transações e para a rede. Então, na parte de financeira, né, transação financeira, o blockchain já foi comprovado que é eficiente. E o mercado vem buscando alternativas para o uso do blockchain. Então, você imagina que você, de repente, pode usar o blockchain para o registro de uma obra de arte, para um registro de um documento. Pode, na cadeia de suprimentos, por exemplo, da fabricação do ketchup, desde o controle do tomate até o produto final. Então, tudo isso, né, acaba gerando ativos. E criptoativos nada mais o Bitcoin ou as criptomoedas nada mais são do que um tipo de criptoativos, tá certo? Então, de acordo com a CVM, os criptoativos são ativos virtuais protegidos por criptografia, presentes exclusivamente em registros digitais, cujas operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores. Então, eu finalizo aqui, pessoal, com uma sugestão de um material que eu vou deixar para vocês anexo aqui embaixo nos comentários sobre criptoativos, introdução sobre os conceitos, usos e responsabilidades associados a estes instrumentos, um material da Ambima, da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Para quem quiser saber mais o material vai estar aqui embaixo. Então, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por assistir esse conteúdo, espero que tenha gerado valor e a gente se vê na próxima. Grande abraço, tchau! Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental
para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo, incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o oitavo desafio, suporte para a manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!